Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou com um empresário que cuida de uma área muito interessante, ar-condicionado. Já pensou? Hoje a gente precisa muito, né? Eu estou com o Diogo Amaral, o dono da Ar-Condicionados D&D. Se apresente, meu querido. Bom dia, tudo bem? Eu sou o Diogo e a gente vai falar hoje bastante de ar-condicionado, das aplicações e dúvidas e todas as coisas relacionadas à refrigeração. Ai, muito legal, hein, gente? Fica com a gente. E aproveitando, linkzinho aí embaixo, né? Segue a gente nas redes sociais. Eu compartilho o Instagram do Diogo e da empresa dele e do Sabri Fidelis, tá? Vamos lá. Diogo, conta a sua história como empreendedor. Como que começou? Olha, eu comecei muito cedo, com 18 anos. Eu sempre fui esportista, sempre fiz arte marcial e tênis. E eu comecei como tenista, montei uma academia de tênis. Aos 18, tive a oportunidade de pegar uma academia começando e entrei junto. Tive uma ajuda do meu pai, claro, né? Na época não tinha um capital e antes o valor era outro, né? Sim. Então, com 18 mil reais você fazia uma quadra, né? Você podia empreender. E eu fiquei nesse mundo durante muitos anos. Com a saída do Guga, começou a cair demais. Eu senti que, de repente, eu tinha que sair. Apesar disso, montei mais uma outra academia, fiquei mais uns 5 anos e vendi. E aí, depois disso, eu comecei a empreender. Eu tive diversas empresas, pet shop, área de costura, a gente teve uma fábrica de mini necessaires, e eu embarquei numa consultoria financeira com meu pai, ficou anos também, mas é um ramo mais difícil, né? A parte financeira é complicado. E nesse meio tempo eu conheci uma pessoa que trabalhava com ar-condicionado, nós fazíamos a parte de consultoria e eu vi que era um ramo em ascensão e comecei devagarzinho, fui investindo, aprendendo e aí embarquei de vez, fazendo diversos cursos e me especializando na área. E como foi o começo? Olha, o começo não foi tão difícil porque eu sempre fui empreendedor, então eu conseguia entender as pessoas e conversar com as pessoas. E eu tinha técnicos por trás, então eu não precisava entender do ar-condicionado em si, mas em si da venda, da aplicação. Mas eu vi que era muito raso, né? Você precisava ser especialista no assunto. E aí eu comecei a procurar cursos e aprendizados e tudo mais, e fui me especializando. Fui aprendendo, fui melhorando, me associei a empresas boas que me ajudaram bastante, onde me forneceram cursos e programas e tudo mais. E desde então a gente nunca parou, né? Tô fazendo os cursos até hoje. Quais são as áreas que você atua? Olha, hoje a gente está especialista em residencial, escritório e alguma parte de galpões, coisas desse tipo, mas industrial, shoppings, essas coisas eu evito. A gente entrou mais no nicho residencial mesmo. Porque é alta complexidade, né? Demanda mais tempo, né? Projeto, as máquinas são maiores. Você sabe que, na verdade, assim, eu decidi porque você precisa de muita equipe. E eu percebi que quando uma empresa estava muito grande, o ganho era maior, mas o custo também era grande. E você trabalhar com isso, você tomar as decisões, você administrar é difícil. Então eu preferi diminuir um pouco e trabalhar mais nessa zona residencial, porque é rotativo, né? Então você pega às vezes 10 obras na semana, com 3 equipes você faz. E às vezes essas obras grandes não. Você pega uma única obra, tem 10 pessoas dentro da obra e você está preso lá. Então você depende do engenheiro, você depende de um outro setor para te liberar. Sim. E às vezes você fica travado. E o meu agora é rotativo. Então, entrega a obra, recebe, e você vai crescendo e vai ampliando. E a segurança com qualidade, né? Sim. Do processo. Sim, também. E conta pra gente em relação à diferença entre os sistemas de ar-condicionados, de residencial para comercial. Certo. Vamos lá. Antigamente nós tínhamos a máquina convencional. A máquina convencional utilizava um gás chamado R22 e era uma máquina que ela desligava quando ela atingia o set point, ou seja, ela chegava na temperatura, ela desliga totalmente. Quando o ambiente começava a aquecer novamente, ela ligava. E ela tem um capacitor, que é o que faz o compressor começar. E esse capacitor gasta muita energia. Então você tinha muita perda, sem questão que a máquina ficava ligada e desligando, né? Hoje em dia existe o sistema inverter, que é um sistema onde a máquina não desliga mais, ela só diminui ou aumenta a rotação. E então você tem uma economia muito maior, você tem um gasto menor de todas as questões, então é mais evoluído, né? E fora esse sistema, você entra para o multi, que agora é a moda de tudo, né? É uma única máquina que toca vários ambientes, então 2, 3, até 5 ambientes numa única máquina.
Aí essa já entram outras inovações bem maiores, né? Mas essa está falando para os dois, tanto comercial quanto residencial? Sim. Os próprios comerciais estão utilizando a Multi hoje em dia, porque senão você tem que criar um sistema muito grande, que é uma máquina, uma VRF, uma VRV, que é uma única central, existe 1000 projetos e outras coisas. A Multi não. A Multi é um projeto simples e encaixa em qualquer lugar. Então hoje eu consigo, com 2 Multis, atender até 10 máquinas no ambiente. Então, hoje em dia, a Multi está sendo muito bem aplicada. Isso é um ganho, né? Porque hoje em dia, qual que é o clima? Não tem clima, né? De Sim. manhã tá fresco, na hora do almoço parece que a gente está no Rio de Janeiro, sendo em São Paulo, né? Ainda mais em São Abafado. Paulo, né? São Paulo não tem clima, né? Não tem, cara. A gente precisa de ar-condicionado. Ainda bem, é verdade. Eu não vivo. Você sabe que abrindo aqui, eu moro num apartamento antigo e o prédio não permite ar-condicionado, né? Muito comum. Eu tenho o portátil. E eu até levei para eles, né? Eu falei, olha, consome mais. Aí, Sabrina, sabe que isso aí é uma coisa que eles tinham que se modernizar, por quê? Por que eles não deixam? Porque a norma antiga perante os ar-condicionados falava que por causa da questão da amperagem, de gasto quilowatt-hora, eles não deixariam, mas hoje mudou. Só que eles não entendem que a máquina está muito mais evoluída. Hoje em dia, uma tri-split tem o mesmo gasto que uma máquina de 12 individual. Gasto econômico energético, né? Sim. Então, eles precisam começar a se modernizar com as regras novas e começar a permitir, olha, se instalarmos tantas máquinas por apartamento, dá certo. Mas a questão é que tem que trocar a rede elétrica, né? Fazer um casos, projeto, trocar a entrada, então envolve a empresa aqui, da proprietária da parte elétrica. É complexo, não é uma coisa fácil, né? Não. Mas eu super estou impulsionando ali, ó. Vamos fazer o projeto, vamos fazer uma fachada nova, porque a tendência é só esquentar, né? E eu vejo também os meus clientes, tem muitos apartamentos que o pessoal compra que não tem a questão de a liberação também. Sacanagem, né? Apartamento novo, você não poder colocar um ar-condicionado. Sim. Gente, como que pode isso? Me fala. Como que autorizam construir? Uma coisa que pode ser feita é contratar um engenheiro elétrico, um engenheiro eletricista, e ele fazer um cálculo dimensionado para o prédio. Então, é uma demanda maior, mas ele consegue calcular hoje, em cima da amperagem, quilowatt-hora, se aquele prédio consegue atender as normas e ter um ar-condicionado, coisa que antigamente, 10 anos, não podia. Com as máquinas de hoje, com a economia energética, é possível, mas tem que se pagar uma pessoa que faça um estudo do prédio e, com esse estudo, colocar em assembleia e falar, pelo menos uma máquina por apartamento pode. Eu já tentei, viu? No meu e de um cliente. E a gente conseguiu em alguns. Conseguiu? Conseguiu. Nossa, então vamos conversar. Vem cá. Mas precisa de um especialista, né? No nosso caso, a gente contrata uma pessoa especialista que ele calcula qual é o quilowatt-hora por apartamento e se está dentro do padrão dos apartamentos. Não, é perfeito. Sim. E ele dá um laudo, né? Sim, dá um laudo técnico com comprovado. Não, maravilha. E me fala, quais os maiores desafios que você enfrenta ao projetar um sistema de ar-condicionado para diferentes ambientes? Olha, o maior desafio de todos hoje é a infraestrutura. É você passar toda a tubulação num ambiente que não tem, porque você envolve dreno, você envolve passagem, tem viga, tem um monte de questões que você tem que seguir. E as construtoras não seguem o padrão. Elas passam um projeto para você onde tem uma passagem frigorígena e você chega na obra e não está. O bloco que tinha que estar aberto está fechado, a passagem que tem que existir não existe, o local que era para instalar está fora do padrão, os drenos estão totalmente fora. Então, uma coisa que eu vejo dificuldade hoje, nós temos que se adaptar em todas as obras, todas, sem exceção. Sério? Todas as obras. Até com projeto? Com projeto, com tudo. Nunca é do jeito que está no projeto. Então, ele fala que um dreno está em tantos metros, não está. Está abaixo, está em outro local. Tinha que ter uma passagem ali. Não tem. A gente tem que ir lá e criar a passagem. E outras coisas que eles não fazem também, eles não imaginam o tipo de material que vai ser usado. Então, por exemplo, eles deixam uma passagem para você passar, um cano de 10 polegadas, você tem que passar 6 infras ali dentro. Não passa. E aí a gente tem que remover, tem que quebrar, tem que adaptar, tem que chamar um engenheiro, tem que fazer adaptações. Então, isso é o mais difícil para mim. Se fosse um projeto muito bem feito, que alguns lugares têm, onde você chega e faz a instalação, putz, seria perfeito. Mas nunca dessa forma, sempre tem uma complicaçãozinha ou não. Eu entrevistei uma engenheira que tem uma equipe de obra, a Nath,
E ela comentou de uma história, e eu passei pela mesma história também. Quem é construtora comentou, deixou, laudou, vendeu que tinha infraestrutura, entregou, no caso dela, estava terminando, ia colocar a máquina, não tinha nada. Teve que quebrar tudo. Muito comum. Então é recorrente. Eu tenho um caso, não vou falar o nome, mas tem um caso de um prédio em Alphaville, que eu peguei 7 unidades de uma vez para fazer, eles fizeram uma venda conjunta entre eles, eu fiz um preço e fechamos 7 unidades. Das 7, 4, o dreno só estava a pontinha do dreno. Então o que eles fizeram? Eles cortaram um pedacinho de cano, embutiram na parede, dreno feito. O engenheiro vai, olha, vê o dreno lá, ok. Meu Deus. Quando a gente foi fazer a obra e a gente foi regular o dreno, um dreno saiu na mão. Aí a gente quebrou a parede e não tinha dreno. Fomos outros ambientes, mesma coisa. Nesse prédio, 4 apartamentos tiveram que fazer isso. E o prejuízo? Quem paga? O cliente? A gente fez uma situação que existe uma bomba, né? Hoje em dia tem uma bomba chamada bomba de dreno, que é uma bombinha que vai dentro da máquina e ela coleta a água e joga para uma área que você queira. Até uns 10, 15 metros ela manda. Então a gente adaptou bomba em todos. O cliente teve um gasto a mais, que não é um gasto pouco, né? Uma bomba hoje está em torno de 400, 500 reais, fora mão de obra e instalação. Mas aí você colocou a bomba e fez a infra dela até esses 10, 15 metros, aonde que você colocou? Geralmente, a bomba vem junto com a infra do ar-condicionado. Tá. Então, geralmente, onde você vai colocar a condensadora, sempre tem um dreno, um ralo, alguma coisa. Sim. Então, como a gente tem que adaptar, para não furar nenhum lugar do apartamento, a gente vem com a tubulação junto com a infraestrutura e joga num caninho, algum lugar que tenha saída, num ralo, e a bomba coleta essa água e joga do outro lado. Olha, gente, como é interessante ter um profissional qualificado. E aí, se não tivesse? Ia quebrar tudo? Você tem que levar os custos. Mas eu vou gastar 700, 600? Vai. Mas, em compensação, quanto gastaria para um pedreiro quebrar, levar até um banheiro, quebrar o banheiro, fazer massa, pintura, tem tudo isso. Então, a bomba realmente entra para salvar nessas questões de que, olha, não tem dreno, mas eu quero a máquina aqui. Aí a gente está lá com a bomba e volta. Tem algum problema com a bomba? Tem. É um aparelho eletrônico, elétrico, né? Então, pode queimar por queda de energia, pode entrar ar e às vezes tem que fazer uma manutençãozinha, dar uma mexida. E sujeira. Se o cliente não limpa, realmente... De quanto em quanto tempo tem que limpar? Olha, eu costumo falar com as pessoas assim, se usa muito, uso, pelo menos a cada 3 meses. Escritório todo mês. Porque tem as boas práticas de fazer a higienização do ar, As boas correto? práticas dizem todo mês. Se você usa bastante, todo mês tem que ser higienizado. Isso é para o escritório, para o local onde tem muitas pessoas. Residência, a gente fala em 3 meses é o suficiente. Acho que é um padrão bom, porque é difícil na residência ligar todo dia. Agora, se liga todo dia, tem que ser todo mês. Acumula bactéria, acumula fungo, acumula pó, a máquina perde rendimento, força o compressor do lado de fora. Então, assim, a gente sempre vai para um bom senso, né? Então, o que eu falo com meus clientes, pelo menos a cada 3 meses. A média faz a cada 6. Cada 6 meses eles acabam pedindo, porque a máquina começa a ter odor, começa a pingar, começa a não render. Aí eles ligam, você vai ver, geralmente limpeza. Então, se você faz a limpeza da bomba junto com a máquina, é difícil ter problema. Interessante. Bom, você comentou, tomando um café, que você já está há 12 anos nessa área. Isso. Então, houve uma evolução gigante nesse tempo. Não era tão procurado como é hoje, né? Não. Fala pra gente, o que mais o pessoal procura com você? Olha, eu acho que foi mais procurado porque as distribuidoras também começaram a parcelar mais vezes. Então, hoje você tem um parcelamento de 10 a 12 vezes muito fácil. Antes não tinha. Antes não era possível. Hoje a pessoa pode comprar via boleto, pode comprar via cartão, então facilitou o acesso à máquina. Primeiro ponto. O outro ponto existiam não tantas empresas de ar-condicionado, então era meio monopolizado e era caro o serviço. Hoje em dia você tem um serviço mais acessível com preço justo, sabe? Então acho que as pessoas estão tendo mais acesso a isso. E a maior procura geralmente é para apartamento e na seção de multi-split, né? Que é uma única máquina na varanda, que é uma máquina menor, e você consegue atingir diversas áreas do apartamento com um único aparelho. Tá, mas eu fiz uma pergunta para ti. Houve um aumento de demanda. Sim. E aí o pessoal que mais compra é apartamento. Show. Tem alguma variação em relação à altura? Agora, geral, tá? Nossa, Altura se diz do quê? Altura de prédio. A partir do 5º andar, o pessoal compra mais? Olha, uma pergunta interessante. Eu nunca parei para pensar nisso. Acho que
Acho que não. Geralmente, as pessoas são mais influenciadas pelo grupo. Uma pessoa do grupo compra e divulga no grupo e todos os outros começam a querer ter acesso. Olha, então vamos, não sei o que e tal. Então, eu vejo uma demanda sempre, quando a primeira pessoa começa a comprar, influencia as outras a comprarem também. Então é o coletivo. É. Aí eles fecham um bom pacote Geralmente, contigo. sim. Geralmente tem sempre alguém que já começa e já puxa. Mas a maior demanda minha hoje é apartamento. Residência tem bastante também, mas as residências são máquinas individuais, né? Não faz sentido o cara colocar uma única central que a tubulação vai ter que ir até uma distância grande. A residência é máquina individual. Agora, na multi, que é hoje o maior setor do mercado, apartamento. Né? Se a gente parar para pensar, né? A quantidade de apartamento, o sol que está fazendo, o dia inteiro exposto no sol, não tem como ficar abafado. Hoje em dia estão tirando todas as casas para fazer apartamento, né? Vocês conhecem aquela região de Pinheiros, onde você sai da Raposo Tavares e desce para pegar Rebouças? Ali não tinha prédio há 6, 7 anos. Inauguraram 12 torres de uma vez só ali eu atendo por semana 3, 4 apartamentos ali toda semana. Então, cresceu demais. São lofts menores, né? Lofts que você coloca 2 maquininhas ou uma que cuide da área toda e tá em ascensão. Isso é todo dia alguém cotando para fazer ali. Eu tô na Zona Sul. Tá na Zona Sul. Ali também estão acabando com as casas. Sim. Só tá subindo o prédio. Aí eu fico olhando e falo, gente, e aí? Hoje em dia é tendência, né? Hoje em dia a tendência é prédio e multi-split. Tanto que todas as fábricas e distribuidoras estão investindo tudo em multi-split. E conta para mim em relação à manutenção desse equipamento. Você faz a venda, faz o projeto, faz a instalação com a sua equipe e a manutenção, você atende todo mundo? Também faço. Uma coisa que eu peço para meus clientes é o seguinte, eu dou uma garantia de 1 ano de serviço. Então eu peço para que seja feita a primeira manutenção, ou pelo menos durante o período de 1 ano conosco. A partir desse momento, se ele quiser contratar uma outra equipe para fazer manutenção, não tem problema. Mas é complicado você dar uma garantia se uma outra empresa vai e mexe no equipamento. Então, pelo período de garantia, eu peço para que seja feito conosco. Então, a gente tem uma equipe que geralmente te avisa mais ou menos, né? Então, olha, Sabrina, está na data de você fazer uma manutenção, podemos agendar, tal. E a gente faz a manutenção. A manutenção não é muito difícil, geralmente é mais nas evaporadoras. Na condensadora é só feito o teste de gás, se está tudo correto, se o funcionamento está bom, se ela não está com nenhuma obstrução, precisa fazer alguma limpeza. Mas geralmente a limpeza é mais interna, né? É mais dentro da residência. Então, o ideal é que seja um técnico, né, para fazer a limpeza. Tem que ser. O proprietário pode lavar a telinha, né? Que é o normal que todo mundo faz. Abre a tampa, mas geralmente eles quebram a tampa porque tem que ter Tem que ser delicado. tem que ter um ajuste para você abrir e fechar. E pode sim, a pessoa pode lavar a tela, que é o filtro. Mas o problema não é o filtro, o problema é interno, né? É um ambiente úmido. Então a bactéria e o fungo gruda nessa parte úmida da máquina. Você tem acesso só à primeira parte. Mas a parte onde tem a umidade e o fungo é interna. Que aí tem que ter um equipamento para ser lavado. Interessante, eu já estou pensando numa VAP, mas não é VAP, né? É parecida. É? É uma VAP com uma potência menor. Hoje em dia tem diversas, eu uso uma elétrica, que todas as minhas equipes têm elétrica. Então você precisa de um balde para coletar água e um balde para soltar essa mesma água numa coletora, que a gente coloca embaixo. Sim. E é lavada com uma mini VAPzinha, assim. É aplicado alguns produtos e o técnico faz a higienização lá. Interessante. Você já teve alguma pérola de projeto? Conta pra gente. Você diz de coisa boa ou coisa ruim? Pode ser a ruim e depois a boa. A gente teve uma pérola de um projeto que fizeram a parte arquitetônica e da refrigeração e estava errada. Eu contestei eles por medida de tubulação e distância. Eles não concordaram. O engenheiro, que se diz engenheiro mecânico, contestou e a gente executou o projeto. A gente foi pago para executar. Eu falei, olha, eu vou executar, mas eu vou assinar que eu não tenho responsabilidade. E no final, quando foi instalar as máquinas, a empresa, no caso, não deu a garantia. A fabricante do equipamento, quando foi olhar, não deu a garantia em função dos erros. E aí a gente teve aquela briga, sorte que eu tinha documentado tudo, onde eu falei, olha, tá errado. E eles não quiseram ouvir e teve que ser refeito o projeto. E eles gastaram o dobro. Que setor era o cliente? Era um galpão, era um escritório grande. E tinha umas 12 a 13 salas, foi feito todo um projeto e eles quiseram seguir o projeto. Inclusive falaram, olha, se você não quiser fazer, você pode ir embora, sai, não precisa trabalhar mais, tem que ser executado dessa forma. Nós fizemos um e-mail comunicando, olha, vai dar problema, mas vamos executar. A gente já tinha recebido um inicial, né?
foi feito do jeito que eles pediram e a fabricante pediu para trocar. Nossa, então o gasto que o cliente teve... Enorme. E quem errou? O engenheiro e os proprietários que não viram o técnico, né? Eu acho que você sempre tem que ouvir quem está ali na frente. Por exemplo, uma dica que eu dou para as pessoas é sempre tentar instalar a máquina com quem passou a infra. Faz a infraestrutura e a instalação com a mesma empresa. Por quê? Porque um fica jogando culpa no outro. Isso é se normal. tem um vazamento, Verdade. se tem uma dobra de tubulação, se tem algum outro problema. Então, isso é uma coisa importante. Você fazer sempre a parte estrutural e instalação com a mesma empresa. Isso é uma coisa muito importante, né? E uma pérola boa? Pérola boa, a gente fez um apartamento num local e a gente desenvolveu um tipo de instalação que não estava prevista. A gente economizou material, economizou maquinário e foi um sucesso e todos do condomínio quiseram trocar as máquinas e fazer esse sistema. Então, era um serviço simples, virou um serviço de quase 20 unidades aí, que deu uma boa alavancada na empresa, foi bem legal. E foi um estudo que a gente fez em cima de equipamento, os nossos distribuidores ajudaram também, e a gente conseguiu fazer um projeto melhor para eles. Então, acho que isso foi uma coisa legal, porque ficou bem conhecido e todo mundo quis copiar em outros locais também, né? E um projeto desafiador, que você teve que pensar muito, várias cabeças pensantes? Olha, os projetos mais desafiadores que existem são o sistema VRF, que, né, hoje em dia tem algumas marcas que chamam VRV, e o VRF é muito detalhista, né? Então você tem uma única tubulação que passa pelo ambiente inteiro e ela tem umas derivações chamadas refinetes e que distribui para todas as máquinas. Então você tem uma única condensadora para 12, 13, 14, 15 equipamentos. E a dificuldade é que tem que ser milimetricamente feito. Você não pode errar, não pode ter 1 metro de variação, a solda tem que ser perfeita, o sistema tem que ser feito com uma limpeza diferente, que é uma limpeza com nitrogênio. Então ele é bem desafiador. É um projeto que te deixa tenso porque você não pode errar. E se você errou lá no começo, no final, e não descobrir, você vai ter um grande problema. Então, e demanda tempo, né? Muito. Por isso que a gente, quando pega essas obras, eu especifico uma equipe só para lá e lá não sai dali. Então a gente não mistura as equipes, né? E normalmente que área? Já é mais industrial escritório, né? Escritórios grandes. Então acabou de entrar uns 2 projetos para nós, onde são 14 máquinas. Então são máquinas dutadas que vão em cima do forro. Eu também tenho uma equipe que faz os dutos, a gente já direciona tudo em cima do cálculo deles. E é um sistema que é muito grande para você ficar com a multi-split, né? Então, eles acabam optando pelo VRF. E aí a gente tem que fazer. Tanto que, geralmente, não é a nossa empresa que dá o startup. Geralmente é a empresa que fornece a máquina. Então, é um sistema tão complexo que quem dá a garantia e o startup disse que está ok é a própria fabricante do equipamento. Normalmente o cliente faz a compra direta, né? Ele faz a compra direto. Eu também vendo máquina, né? Eu trabalho eu sou representante de algumas empresas. Então, eles são distribuidores grandes. Eu pego o preço, levo até o cliente e não faço a venda, eu faço o intermédio. Quando o cliente aceita o preço, a própria distribuidora entra em contato, faz a venda final. O que é bom nisso? É bom que eu faça a intermediação de tudo. Se a máquina vem com um problema, deu alguma questão, peça quebrada, não funcionou, eu faço a garantia. Eu emito o laudo para minha distribuidora e resolvo, o cliente não se preocupa. Só que quando o cliente compra direto em outro fornecedor, eu não posso agir. O máximo é um laudo técnico, entrego para o cliente e ele tem que resolver lá com as pessoas, né? Isso demora, às vezes eles contestam um laudo, aí eles querem mandar alguém da empresa deles para verificar se está correto isso, o laudo técnico nosso. O cara demora às vezes 1 mês para ir até lá. Aí quando ele vai e vê que está certo, ele demora mais 1 mês para providenciar a peça. Então, outra dica também é, se possível, comprar a máquina com a pessoa que está instalando. Se ele tiver essa disponibilidade de representação de máquina, é interessante também por essa questão. É muito mais rápido, muito mais fácil você fazer a garantia com a empresa que já está direta relacionada com o distribuidor, né? Sim, interessante. Mas dependendo da complexidade e do tamanho do projeto, acho que a negociação é em conjunto, não tem jeito, né? Geralmente sim. Geralmente o cliente tem um preço melhor e ele fala, olha, eu queria fechar com você, mas eu tenho esse preço. E aí a gente tenta com o distribuidor, com alguém, entrar em contato e fazer o melhor preço para o cliente. Às vezes não é possível, mas a gente tenta. E me conta, a mão de obra da sua área, como que é?
Eu gosto de fazer essa pergunta pro pessoal. Muito difícil. Muito. Quando você tem uma pessoa muito boa, ou você tem que pagar muito por ela, e mesmo assim ela se acha dona da empresa, ou você perde essa pessoa. E ela monta a própria empresa dela, porque ela entende que você ganha muito dinheiro em cima dela. O cara tá fazendo 10, 15 obras, eu que tô tocando tudo, e ele tá ganhando dinheiro, eu não tô. E não é verdade, ele não entende. Geralmente esses técnicos, ele não sabe o custo por trás de tudo, né? Material, imposto, nota, montar tudo, estrutura. E aí eles acabam se iludindo, pedem as contas, montam as próprias empresas e depois no final vem pedir serviço para nós novamente. Não posso ser o seu terceirizado e prestar para você o serviço? E não dá certo, né? Porque ele, quando tiver o calor como está agora, ele não quer prestar o meu serviço. Ele quer prestar o dele, e aí se ele tem algum tempo, ele procura novamente. Então, mas pensando alicerçado, você já tem um nome, você já está há tanto tempo no mercado, você já é credenciado de algumas marcas gigantes, até se você quiser falar. Esse cara não vai conseguir tão rápido todo esse processo. Eu sou credenciado de uma marca chamada Daikin, muita gente conhece. Eu procurei ela porque, no meu ver, é uma das melhores marcas, é a líder de mercado hoje, e ela te fornece um respaldo muito grande de tudo. A fábrica é em Manaus, então ela é uma marca importada que fabrica aqui no Brasil. E ela é muito exigente para o credenciamento. Se o cara não fizer a prova, não fizer tudo certo, se tiver alguma reclamação, perde o credenciamento. Então, assim, 80% deles não utilizam o credenciamento. Eles pegam clientes menores, né? E a pessoa acaba não sabendo. Você é técnico? Sou. Paga pela instalação, faz instalação. Onde ela descobre o problema? Quando dá o problema. Você é vinculado ao Inmetro também, né? Você tem que ser a Brava, a BNT, Inmetro. O Inmetro não pede nenhuma licença real para você trabalhar, mas você tem que seguir as regras do Inmetro, da BNT e da Brava, né? Tem as certificações. Tem as certificações, você tem que preencher alguns requisitos. Agora, os maiores requisitos que você tem que preencher é o da fábrica, né? O fabricante exige algumas coisas para você instalar máquinas deles. Então, se você compõe esse pré-requisito da instalação, você não tem problema. Agora, se você, por exemplo, não respeitar o limite de metragem, existe um limite mínimo que é de 3 metros para você fazer uma instalação, algumas pedem 4, algumas questões elétricas, são várias questões que eles pedem, que se você não cumprir, você perde a garantia com eles. Então, tem várias questões que você tem que estar sempre se inovando, fazendo curso. E tem marca que você não pode trabalhar porque você não é credenciado? Olha, muitas. Existe um monopólio que toda marca diz que se você não for credenciado dela, você não pode instalar. Sério? Mas isso não é uma verdade, porque se uma pessoa fez um curso profissionalizante, um Senai, ou os cursos que os próprios fabricantes dão, onde ele tem todo o respaldo para instalar, uma empresa como a minha, que tem todo o meu CNPJ voltado para isso, certificados, tudo certinho, como que ele vai impedir dizer que eu não sou capacitado para instalar a máquina dele? Então é uma briga muito grande, né? Só que como eu sou credenciado com diversos distribuidores, a distribuidora já te dá esse respaldo. Então hoje a minha distribuidora, na hora que eu trabalho, me dá esse respaldo. Mesmo se eu não for credenciado de uma marca, como eu sou técnico e eles me conhecem, minha empresa é idônea, eles entram com a garantia pedindo pela distribuidora. Então isso é uma possibilidade. Por isso que um técnico tem que ter uma boa distribuidora, um parceiro que trabalhe com ele. Então é uma marca, de repente, que eu não tenha credenciamento, porque não dá para você ser credenciado em todas. É complicado, sabe? Você não consegue trabalhar com todo mundo dessa forma. Mas eu tenho credenciamento das maiores marcas que existem. Mas já tive problema, sim, de instalar a máquina dá problema, a gente tirar o laudo técnico e a empresa falar, você não é credenciado, você não tem garantia. Aí a gente tem que vir judicialmente ou com alguns contatos falar, olha, minha empresa tem credenciamento, sim, nós somos capacitados, somos técnicos, temos todos os cursos, você tem que dar garantia. Nós somos profissionais do setor. Como é que você vai impedir que eu instale sua marca só porque eu não faço parte do seu grupo? Não existe, né? Você tem que ser, é óbvio, capacitado. Gente, é uma besteira, né? Eu acho. O mais difícil você já tem. Que a segurança dos laudos, capacitar os profissionais. Eu acho que uma forma que a marca tem de fazer os profissionais ficarem ali atrelados a ela, né? A empurrar ele vender a marca deles. Olha, ou você é credenciado meu e vende minha marca, ou você não vai ter minha garantia. E não é justo, né? Agora, realmente, pega uma empresa que não tem credenciamento algum. Os técnicos fez um cursinho não sei aonde.
e deu um problema, realmente ela tem o direito de falar, olha, esse cara não é capacitado para pôr a mão no equipamento. Agora, você vai impedir um engenheiro mecânico formado numa instituição grande, Sim. vai falar para ele que não pode instalar uma máquina porque ele não é credenciado da sua empresa? Ai, gente, é muito louco. Né? Como é que você faz isso? Mesma coisa você falar para um professor formado numa universidade que ele não é capacitado de dar aula na sua escola. Não existe. Ah, não mas tem que estourar a bolha. É. Né? Tem que estourar a bolha. Agora abrindo para o pessoal, já que você lida com vários projetos, vamos entrar no residencial. Ai, meu pai, será que eu posso? Será que eu devo? Quais são as marcas que mais dão dor de cabeça? Ai, não estava aqui, tá, essa pergunta. Você vai me colocar numa enrascada. Olha, eu não tenho problema em falar, mas assim, todas as marcas têm uma questão. Tem umas muito melhores, outras piores, mas um assunto que é polêmico é o novo Gaz R32, certo? E as máquinas que a gente chama de barril, que são as máquinas redondas de algumas certas fabricantes, veio-se algumas sistemas de segurança e elas andaram explodindo. Então, se a gente puxar na internet, tem várias situações aí de máquinas explodindo sem parar. Primeiro, erro humano, porque existem algumas normas e alguns procedimentos que você tem que utilizar com esse gás novo, que é o R32, e outro erro mecânico. Essas máquinas, elas têm que ter uma válvula de alívio, onde se a máquina entra em alta pressão, ela tem que ter um escape, senão o compressor estoura. Então, elas vieram com alguns erros comuns nesse tipo de máquina. Eu vi mais em máquina barril, que é essa redondinha, tá? A gente chama de barril porque parece um barrilzinho. Sim. Mas é máquina de insuflamento vertical. Geralmente elas são horizontais, né? Essa máquina vertical joga para cima. A incidência foi mais dessas máquinas. O que eu vejo mais, e aí é meu lado técnico. Tirando as 3 marcas principais do setor, o material utilizado é muito ruim. Então o técnico sofre muito numa válvula que emperra. Você está falando do material Da máquina. Si, da máquina. A válvula emperra. Os bornes de ligação vêm totalmente... Gente, mas esse material, ele passa por Deveria, né? Um setor de qualidade. Deveria. Aprovação. Por isso que você tem uma máquina que custa X e uma máquina que custa Y. Olha, gente, a diferença de preço. Né? Então, às vezes a gente fala, mas a máquina é 2.000 a mais. Por que será? Será que realmente é porque ela é melhor mesmo ou é porque tem nome? A dela é curta, então... Eu posso dizer com toda certeza, no meio do ar-condicionado, as máquinas mais caras são porque são melhores. Tem materiais melhores, o tipo de fabricação é diferente, o componente utilizado é diferente. A gente sofre demais com as máquinas um pouco mais baratas porque são muito ruins os materiais. Máquina vibra, faz barulho, treme, ventilador vem pegando na parte de cima. Sim. Eu fiz esse dia, vou falar a marca porque não tem problema, a TCL. A gente fez 6 máquinas da TCL, 4 máquinas vieram com o ventilador travado, batendo na carenagem. Mas aí eles trocam, né? Tem garantia. Na verdade, no dia a gente fez um ajuste. Então a gente soltou a parte de cima da máquina, fez um ajuste, apertou mais o parafuso, montou, parou o barulho, tocamos. Fizemos a comunicação para o cliente, mas 6 máquinas, 4 com o mesmo problema. Mas ainda bem que estava contigo. Imagina se é um cliente leigo que está fazendo isso, com um cara que tem pouco conhecimento. Fora o risco, né? Você imagina uma hélice batendo na carenagem, tirando o barulho, você imagina se a hélice quebra, estoura, explode. Então, assim, existem algumas marcas que realmente eu não indico. Eu gosto de trabalhar com outras marcas. Eu geralmente trabalho com máquina padrão porque não me dá dor de cabeça. Porque às vezes eu te instalo e você está reclamando de um barulho, de um problema, de uma falta de rendimento e não foi minha culpa. A máquina não é boa. Eu tô curiosa para saber as marcas. Será que pode? Você que sabe. Se puder falar, eu até falo. Fala! Olha, pressionando. Olha lá, vamos lá. Existem para mim, no meu ponto de vista, 2 marcas top. Fujitsu e Daikin. Qual o problema da Fujitsu? Fujitsu é feita no Japão. Qualquer problema, tudo tem que vir importado. Eu já esperei 3 meses por causa de uma placa que queimou e não tinha. Veio de navio. Então é um problema da Fujitsu, mas em qualidade é uma das melhores que existe. Segunda melhor que tem, ou melhor que tem hoje, é a Daikin. Por isso que eu fui atrás deles de credenciado, sou credenciado pela Daikin hoje. Inclusive, acho que é até legal eu falar, eu ganhei 2 prêmios pela Daikin.
Eu ganhei, ano passado, fiquei entre os 10 maiores empresas que venderam multi de Daikin e fiz uma viagem para Manaus com tudo pago. E esse ano eu ganhei o camarote da Brahma para 2 pessoas. Eu fiquei em sexto do Brasil de venda Daikin. Olha que legal. Gente, o camarote tá caro, viu? Eu ainda nem fui, hein? Vou agora. É demais. Você vai aproveitar. Já foi uma delícia. Já foi? Já, muito bom. Vou eu e minha esposa. A gente vai pro camarote. Muito legal. Vocês vão querer repetir. Vai na minha. E, então, assim, Fujitsu e Daikin são as melhores. Em seguida, eu considero Samsung e LG. Aí, putz, é uma briga legal. Eu gosto mais de Samsung do que LG. Por algum setor, algumas questões. A Samsung também tem um sistema wind-free, que ela fecha e a máquina só insufla o ar, ela não ventila, não vem forte, então o ar só sai. É legal também. Tem algumas outras questões. Então, por exemplo, a LG tem a máquina que já é preta de fabricação deles, que é legal, para quem gosta. É bonita. É bonita, que é Art Cool. Então tem algumas questões, mas para mim é Fujitsu, Daikin, Samsung e LG. Abaixo disso, a única que eu gosto é Carrier. Nossa, você não falou da Midea. É Carrier, né? Springer, Midea e Carrier são as mesmas empresas. São só setores diferentes. A Midea é uma segunda linha. Você gosta? Gosto, não é ruim. Mas é o que eu estou falando, quando você vai ver componentes de instalação, você vai abrir uma máquina, você vai ver o material utilizado, é abaixo. É abaixo. Então, eles podem torcer o nariz, mas é abaixo. Mas é uma segunda linha. A Carrier é acima da Midea, porque é a fabricante principal. E portátil? Qual que você gosta? Nenhum. Para mim, portátil não é ar-condicionado. Na minha empresa, eu fui lojista, né? Então a gente teve por 4 anos uma loja que também vendia os insumos de ar-condicionado e a gente tinha uma mecânica lá dentro. Então eu fazia algumas correções e de linha branca, micro-ondas, essas coisas. Toda semana me chegava de 10 a 15 máquinas portáteis para arrumar. É um negócio que você compra com prazo de validade já. Cara, mas tem lugar que não tem como instalar, e aí? É aquela questão, eu não tenho opção. Eu não quero passar calor? Ok. Tudo bem, compra e utiliza, mas você sabe que tem prazo e tempo de validade. Eu não gosto. Quando me fala de portátil, eu falo isso, para mim não é ar-condicionado. Isso para mim é um quebra-galho. E os apartamentos novos? A gente acabou de falar até o meu prédio que eu falei. É. Não dá para ficar no ventilador. Não dá, mas eu não considero como sendo algo que eu indicaria. Eu não trabalho. Inclusive, eu ganhei da Shopee que você coloca a água e vai soltando um vaporzinho, sabe? Não sei se você já viu. Tem umas que você tem que colocar gelo, já viu? É esse daí que eu ganhei. Você coloca o gelo. Sabe quem usa? Meu gato. Porque o vaporzinho fica para ele. Mas é uma situação que a gente tem que remediar com o que tem, né? Não dá para criticar tudo, né? Então, assim, realmente, olha, não tem opção, eu quero comprar uma máquina, que nem agora eu vi uma, eu tô tentando sempre estar antenado, eu vi uma que estão fazendo na China, no Japão, que é uma evaporadora igual a evaporadora que você pluga lá na parede e liga, e ela seria um ar-condicionado. Você precisa de um dreninho também, tudo. Seria como se fosse isso. Mas de vez de ser aquele grandão, é um que você põe na parede. Nunca vi, não vi funcionando. Eu vi um vídeo. Eu também, mas eu não acredito. Eu acho que vai ser fake. É igual o que eu ganhei da Shopee. Eu penso assim, deixa eu falar sobre uma coisa sobre o multisplit. Sim. O multisplit, ele trabalha num sistema de simultaneidade. O que é simultaneidade? Ele consegue administrar todos os ambientes ao mesmo tempo, e ele consegue diminuir ou aumentar a quantidade de BTUs no ambiente. Então, se ele tem um ambiente que está muito mais quente e o outro ambiente já gelou, ele diminui o BTU daquele ambiente e joga mais potência para o ambiente seguinte. Então, é uma máquina super inteligente que utiliza de diversas formas para manter todos os ambientes funcionando e com o nível energético lá embaixo. Em relação de custo, gera uma economia, né? Gera uma economia. É uma máquina mais cara. É uma máquina mais cara, mas é uma máquina que, se for muito bem instalada, você não tem dor de cabeça. E em questão de conta, vamos lá, a gente está falando, né, de tecnologia, de máquina inteligente e conta, que a máquina antiga consome pra caramba. Hoje, assim, o nível de gasto energético é pequeno. Só para você ter uma ideia, uma máquina tri-split hoje, a gente instala com fio 2,5, com um disjuntor de 20 amperes. É uma máquina que no auge dela, trabalhando no pico, ela dá 11 amperes. É muito baixo para um aparelho eletrônico. Se você for medir mesmo ela num trabalho normal, é de 6 a 7. Ou seja, gasta muito pouco. O que faz a máquina gastar mais? Mau uso. Sim. Falta de limpeza.
janelas abertas, os ambientes não estão adequados, então foi feita uma adequação ruim da máquina, a máquina é menor para o ambiente, você vai ter um gasto maior. Agora, se foi feito um cálculo correto, a máquina está correta para o ambiente e é feita a limpeza correta, o nível de gasto é bem pequeno. Olha, você está acendendo uma luzinha de esperança lá no fundo para mim. Eu estou vendo no túnel. Vale a pena. Hoje em dia não tem como não ter ar-condicionado. Acho que há 8 anos atrás, beleza, chuchu. Hoje não. Qualquer lugar que eu vá, eu sinto... Gente, tá abafado, ligo o ar, igual aqui no estúdio agora. Não dá. E outra, as fábricas aumentaram muito o tempo de garantia, né? Antes era uma garantia de 1 ano. Hoje a garantia média é de 5 e algumas máquinas já estão dando 10 anos, né? Então, 10 anos para peças importantes, eles dizem, né? Um compressor, alguma coisa do tipo, eles dão 10 anos de garantia. Então, ou seja, é um equipamento que você pode gastar um valor razoável. Para a gente ter um padrão aqui, uma máquina hoje, uma quadra split, está saindo na faixa de 20 a 20 e poucos mil reais, mas é algo que você vai durar durante 10 anos, se você manter boas práticas. Dilui 20 mil em 10 anos. Vale a pena. Com certeza. Então, né? Então, você está falando de 4 ambientes totalmente climatizados. Você tem o quente e o frio. Hoje, a única coisa que não dá para fazer é simultaneamente. Um quarto está com uma máquina gelada e o outro quarto com a máquina quente. Não funciona. A máquina não libera. Ou todo mundo quente ou todo mundo gelado. O máximo que uma pessoa pode fazer é, eu não quero gelado, mas quero ventilação, ela altera o sistema e deixa ventilando pelo menos. E vamos falar de critérios de dimensionamento, porque eu já percebi, às vezes eu não falo nada, né? Eu fico let it go, assim. Eu chego, aí o terceiro fala, aqui é 12 mil BTU. Aí eu... E aí? Existem alguns cálculos a serem feitos. Um deles é a metragem e o volume cúbico do ar, né? Então, qual é o volume cúbico do ambiente? Outro cálculo que a gente utiliza é quantas pessoas vão estar, quais equipamentos, onde a incidência do sol. O sol vem do norte, vem do sul, tem vidro, não tem vidro. O maior vilão do ar-condicionado é o vidro. Sim, com certeza. Então, o meu maior problema hoje... E pé direito também, né? Sacada é o meu maior problema. Por quê? Porque geralmente aquelas sacadas enormes tem vidro em tudo, o sol bate o dia inteiro ali e não dá conta. A troca calórica do vidro com o ambiente é enorme. É enorme. Você põe um termômetro no vidro, às vezes é 40 graus no vidro. Imagina 10 folhas a 40 graus jogando esse calor para dentro e a máquina tentando brigar com aquilo. Então isso é um cálculo que tem que ser feito. Aí existe uma cálculo matemática que a gente faz para ver se realmente a incidência do sol ou o espaço dá conta daquela máquina. Eu fico feliz que você está falando a minha língua. Que orgulho. Porque no residencial, o pessoal, aqui 9 mil BTU já resolve. Gente, tá bom. Existe um padrão, né? Depois de um certo tempo, por exemplo, eu já faço isso. Eu chego num local, observo e falo, porque é tal máquina, porque a gente já tem um certo conhecimento. Sim, mas tem apartamentos que são gigantes e abertos. Assim, geralmente, quarto, 90% deles é 9 mil BTUs realmente. Eu não trabalho com máquina baixa. Tem uma máquina que é 7 mil, 7,5, não funciona. Para mim, não. Ela é muito pequena, é justa para trabalhar, o custo, a diferença é pequena, não tem peça para essa máquina. Então, eu aconselho todo mundo a comprar 9 mil. O quarto um pouco maior, tem um closet, tem uma área, tem uma janela, a pessoa gosta 12 mil. Dificilmente eu coloco 18 num quarto. Aí, quando a gente entra no Tamboré, em Alphaville, ou nesses apartamentos grandes, a gente está fazendo um apartamento na Jardim Europa, que é um quarto enorme, aí sim, a gente trabalha com uma máquina de 18 mil BTUs. Acima, eu nunca coloquei. Tá no bom. Quarto... Agora a moda é a planta aberta. Então, se prepara. Sim. Que as máquinas vão ser maiores. É questão de dimensionamento. Às vezes é até melhor você colocar numa máquina mais do que aumentar o BTU. Porque o BTU, a máquina é feia, é grande, ela é barulhenta, porque o ventilador, a turbina dela é enorme, né? Sim. Como é que você consegue uma turbina desse tamanho com um barulho, um ruído pequeno? Não dá. Então, às vezes, você divide, de vez uma de 24, coloca duas de 12. Separa, distribui um pouco melhor. Então, às vezes, é uma opção também. E a Multi te propicia isso, né? Você me gerou um gatilho. E a área técnica que nunca tem? Como que você se vira? Então, ou lavanderia, a gente suspende a máquina no teto por vergalhões, né? Sim. Você prende ela perto da janela, isso se for permitido no condomínio, ou pendura pro lado de fora. Essa obra da Jardim Europa, ele mandou fazer uma área técnica de ferro,
vai ser instalado. Assim que tiver instalado, a gente entra nessa área técnica para trabalhar. Aí a máquina fica dentro da área técnica e mesmo assim não vai ser apoiada na área, para não gerar sobrepeso. A gente vai prender na fachada do prédio e a área técnica fica para os técnicos e para as pessoas trabalharem ali. Porque tem que isolar, né? Por causa do calor que ela gera, né? Sim, tem que isolar. Um problema que existe muito esses aquários que o pessoal faz, né? Então a pessoa põe a máquina, faz um aquário de vidro, só que o aquário não está tão bem dimensionado. A máquina entra em código de erro, dá problema de sensor, dá problema de superaquecimento, problema de alta pressão. Então isso é uma coisa que também tem que estar vendo junto com o técnico. Ah, mas não cabe do jeito que você quer. Vai dar problema. E o que você recomenda? Alumínio, madeira? Fala pra gente. Olha, o vidro é legal porque geralmente esse vidro da área técnica não está com incidência de sol, né? A madeira, geralmente o pessoal quer esconder muito a máquina, então a treliça fica muito fechadinha, né? Se é na parte de trás, que é onde a máquina puxa o ar para fazer a troca calórica, até ok, mas se é na parte da frente, a quantidade de volume de ar que sai ali quente é enorme. E aquilo, se o ar bate ali quente, ar quente sobe, a máquina recolhe de novo. E aí você fica dentro de um caixote que a máquina fica recolhendo o próprio ar quente dela. A máquina entra em alta pressão, não dá rendimento. Aí o que o técnico não sabe faz? Fala e coloca a carga de gás, vai lá e fala que é o outro erro. Na verdade, às vezes você tira só aquela madeira, a máquina volta a ter então é melhor fazer funcionamento bom. Deixar aberto, fazer um detalhe aberto, não Se isolar. possível, sim. Quanto mais espaço e mais ar livre a máquina tem, melhor. As máquinas são projetadas para ficar no ambiente externo. Sim. A condensadora é ambiente externo. Nos apartamentos a gente coloca internamente porque é o que não tem. Tem área, então, né? Ou eles fazem esse caixote de vidro, ou fazem alguma coisa do tipo. Mas, realmente, se eles calcularem errado, pode influenciar sim no funcionamento da máquina. Sabe que você comentou em relação ao fechamento de sacada? E aí me veio uma questão. E se colocar uma película nos vidros da sacada? Ajuda muito. A gente fez isso no escritório. As máquinas não davam conta e aí a gente contratou uma empresa que fez um blackout lá é um tipo de um insufilme que ele reflete o calor, né? Ele é espelhado, então bate ali e reflete. Mudou 90% a empresa, sem mexer em uma máquina. Não precisei trocar o equipamento. E pé direito alto, com um vidro na frente, me fala. Então, funciona assim. Se a máquina está alta, você tem perda. Se a máquina está baixa, não tanto. Por quê? Ar frio desce, ar quente sobe. Então, se a gente colocar uma câmera térmica, o ar sai em vórtice, né? Então ele sai da máquina, ele faz uma voltinha e vai fazendo isso. E quando você vê o vórtice, o ar frio faz isso e o ar quente vai misturando e subindo. Então, geralmente, todo o ar quente vai subir, a máquina coleta por cima e devolve pela frente da máquina. Se é um ambiente muito alto, mas a máquina está num padrão legal, ela vai manter até gelado. A parte de cima vai estar mais quente, mas ela mantém. Agora, quando é uma cassete lá em cima, pé direito super alto, você tem uma perda significativa. Até ela trocar todo o calor do ambiente, demora. Nossa. E aí o cara tem que calcular uma máquina maior, né? Então era um ambiente que podia usar uma máquina de 12, 18, vai ter que subir para 24 no mínimo, 30. Gente, tá vendo o trabalho? Ai, pé direito alto, duplo, triplo. Tudo tem que ser estudado, tem que ter feito projeto, né? Cálculo, tudo isso. Não, eu vejo questão de fachada. O pessoal se preocupa muito com a fachada e depois quer colocar ar e quem acaba sendo prejudicado é o projetista da sua área. É verdade, é verdade. Né? Ó, até desligou o ar aqui. Meu, muito interessante, cara. Você trouxe várias visões aí que a galera com certeza não tá antenado, né? E uma dica pro pessoal, assim, de boas práticas? Olha, boas práticas primeiro, entender o funcionamento do controle. Uma coisa que foi até um vídeo muito repercutido é um técnico antigo falando que não se deve usar a máquina no 18, que ela gela menos do que no 20. E aí todo mundo questionou, como assim? Se você coloca num set point de 18, ela vai gelar menos. Não é que gela menos, é que o trabalho da máquina é tão forçado que ela acaba entrando em congelamento. Algumas máquinas, não tão modernas, né? Hoje em dia as modernas acabam trabalhando isso. Mas ela entra em congelamento e funciona menos. Então o ideal, uma boa prática, é você iniciar talvez numa temperatura menor, dar aquele boost que a gente fala, né? Até alguns controles têm um super, um jet, tem algumas questões do turbo, e depois já
colocar numa temperatura legal, que é de 20 a 22, é o que a gente indica, né? Uma máquina bem instalado, 20 a 22 é uma temperatura super agradável. Geralmente, deixar a máquina na última temperatura, no mais baixo, você força demais a máquina. Ela nunca vai atingir essa temperatura, é difícil. Então ela vai entender toda vez que ela não chegou onde ela precisa e está mandando gás, e está comprimindo, e está trabalhando, e está forçando, e você não vai ter temperatura. Então uma dica que eu acho de boa prática é: coloque uma temperatura mais baixa, inicial, e depois eleve um pouquinho, que a máquina vai manter e vai trabalhar mais confortável. É melhor para a máquina. Você sabe que eu fui pro carro, né? Você tá falando isso, eu já pensei no carro. Eu tô forçando o carro, então, né? O carro ideal você põe lá naquela temperatura mais baixa, liga, ventila. Outra coisa ideal de carro, já aproveito uma dica, é refrigeração também. Abrir a janela. Os equipamentos plásticos que nós temos no carro são prejudiciais. E aí você fica naquele bafo quente, liga o ar. Abre a janela, anda com o carro uns 3, 4 minutos, deixa aquele bafo sair, aquele ar com aquele produto químico, e aí liga o ar-condicionado, mesmo com o vidro aberto, espera um pouquinho, fecha e utiliza. Isso é uma coisa legal de se falar também. E fazer a limpeza, viu, gente? E fazer a limpeza do ar-condicionado do carro, tá? O sistema é bem parecido. É bem parecido. A gente não trabalha, mas é bem parecido. Ah, mas é mais fácil, né? Sim, do carro é mais fácil. Não, eu levo no técnico, ele faz assim, tipo, em 20 minutos. Do carro é mais fácil. Mas também no carro funciona igual. Se você deixar no mínimo ali, ele funciona menos. Gente, Force. Quero aproveitar uma coisa. Entrei no Instagram dele e eu vi que ele faz manutenção. Ó, eu já querendo saber de tudo. Fala os itens, agora mudando de pato para ganso. Fala os itens que mais geram manutenção hoje em dia numa casa. Item você diz o quê? Da parte do... Parte de eletrodoméstico. Olha, a gente tem um setor de linha branca lá que eu atendo. Micro-ondas é o rei de todos. Micro-ondas é o que eu mais atendo. Troca de capacitor, de magnetron, capacitor, é o que mais a gente atende. Eu achei que eu ia ouvir TV. TV tem também, mas não é tanto, né? E TV hoje em dia você tem assistência técnica de televisão em todos os lugares, né? Micro-ondas não tanto. Micro-ondas é um pouquinho mais difícil. Então, a gente tem essa parte de linha branca, e a maior parte é micro-ondas, liquidificador, televisão também tem bastante. Nossa, filtro, você nem falou de filtro, tá bem então? Olha, filtro não tem muito o que ele queimar. Ele queima uma pastilha chamada pastilha Piltzer, que é uma plaquinha branquinha que vai atrás. O técnico vem e troca. Mas, primeiro, meu filtro, mesmo tem 8 anos, eu só troco aquela bolinha lá, o filtrinho dele, e acabou. O compridinho e pronto. Então, é difícil queimar. Queima, mas é difícil. É que ninguém limpa nada, né? O ser humano não limpa, não troca o filtro. Troca quando ferrou. Você sabe que eu tenho o hábito de limpar? Inclusive, antes de vir pra cá, eu tava pensando na máquina. Então, Eu tenho uma lave-seca da Midea. Eu gosto dela, tá? Não faz essa cara, não. Não, mas não diz que as marcas são ruins. Por exemplo, eu tenho uma lavadora da LG. Eu gosto da LG. Maravilhosa, com aplicativo, com tudo. Só que no ar-condicionado, elas não são ruins. Eu não disse mal da marca. Sim. Eu gosto, instalo. Mas, comparada com uma Daikin, é diferente. É diferente. É igual um carro, né? Tipo um Honda. Um Honda e um Uno. Entendi. Que nem a gente compra vários carros bons. Anda numa BMW, numa Mercedes e compara lá com outro carro. Ai, gente, não. Aí você vai falar, Não, mas e tá as bom. velas da BMW? Mas só anda pra você ver. Não faz barulho, o motor não faz não sei o quê. Você fecha as portas, não tem som de nada. É diferente, é diferente. Então, assim, qualidade, desde que não seja de marca, porque só pelo nome, eu acho que vale a pena. Uma dica que eu queria dar. Isso é do brasileiro, tá? O brasileiro faz isso. Só faz na última hora e quando dá problema. Então, assim, o que eu queria dar uma dica? Tá chegando o verão. Por que vai esperar entrar um calor, onde vai subir todos os preços, vai ter um excesso de serviços onde não vai ter técnico, e você ligar e pedir, pelo amor de Deus, se você pode vir hoje ou amanhã? Não funciona. O certo é, por exemplo, chega agora no inverno, não é que a gente não tem serviço, mas cai em 50%. Graças a Deus a minha empresa tem bastante contrato, atendo empresas grandes, Boticário, Tobon, Paris 6, Copenhague. Então a gente consegue manter um fluxo, consegue fazer obras. Agradecer a indicação da arquiteta da Caroline, que me indicou para você tudo, e eu tenho uma parceria com ela, onde a gente faz as obras juntos. Então, mantém. Só que no inverno ninguém quer saber. Esquece. Então, por que a pessoa não pode se programar
E lembrar que ele tem uma máquina que talvez mais para frente no calor ele vai querer usar e fazer a limpeza, fazer a manutenção, ligar, ver se está funcionando. Porque o mais comum é o cara não usar o ano inteiro e chega agora no inverno, no verão, ele liga, não está funcionando. Aí ele entra em desespero e liga pro técnico, vai pagar mais caro, vai demorar, vai pegar eletricista, encanador e pedreiro que viraram técnicos. A gente ri, mas é isso. Gente, mas as máquinas, elas, por exemplo, a Midea, a minha, tá? A lava e seca, a roupa. Poucos autorizados. E deu um probleminha nela, eu tive que esperar 2 meses. Eu liguei pra autorizada. Aí eu vi que tinha aí eu não sei, eu vi uma vozinha tal, joguei no Google, falei com a fábrica, era um bug lá, como que se fala quando tem que trocar? Um código de erro. Aí trocaram minha placa, fiquei tão feliz. Então, você vê, já é um item que você fez fora de uma temporada. Imagina se existisse uma temporada de máquina de lavar, você não ia conseguir nunca. Não, E é o que acontece. Então ninguém sabe, mas essa época agora a gente enfrenta problema de material. Falta material no mercado. O cobre sobe absurdamente. Por causa da demanda, Por causa da demanda. Então, às vezes, você não tem onde comprar. E quando você tem que comprar, você tem que comprar o que o cara tá te empurrando. E aí, uma instalação padrão que, sei lá, 800, 900, vai para 1.000 e tanto, e a pessoa não entende. Por quê? Mas porque resolveu fazer só na época do verão. Então, a dica é assim. Quem não tem obra que realmente precisa daquela data, tá só pensando em fazer... Nessas épocas de inverno ou temperatura mais amenas, vai pagar mais barato na máquina e no serviço, vai ter uma prestação melhor, porque o cara tem tempo e não faz correndo, porque isso é um fato, do que empresa que fala que não corre com o serviço é mentira, tem que correr, senão não atende a demanda, e vai estar mais tranquilo, entendeu? Até se houver um problema, o que acontece muito é problema de instalação. Instalou, mas a mangueirinha ficou um pouquinho acima, pingou. Poxa, não é um erro. Acontece. Aconteceu, tudo bem, manda o técnico regula a mangueira, funciona. E na época do verão? Ele já está em outra obra, em outra instalação. Como é que você vira? Sabrina, desculpa, eu vou ter que sair da sua obra e vou voltar lá porque a mangueirinha ficou ruim. Não vai acontecer. Eu vou esperar acabar a obra da Sabrina e volto lá para outro cliente. Tanto que quando eu faço um contrato, eu falo, olha, qualquer chamado de emergência, a gente pede 5 dias. Por quê? Porque às vezes está em outra obra. Por mais equipe que você tem, não aceita a demanda, né? Foi o que eu te falei, no verão eu tenho uma demanda tão grande e outros técnicos que eu não consigo responder, que dirá fazer o serviço. Então tem pessoa que fala, olha, você não vai fazer o orçamento? Não dá tempo, você não consegue fazer. Então a dica é essa, não ficar esperando só para quando realmente precisar do aparelho. Lembrar que tem um aparelho, lembrar que tem uma manutenção, lembrar de ligar mesmo que não está calor ou frio, fazer a máquina trabalhar. A máquina feita, a gente fala de gás, não é um gás, é um líquido. É um óleo. Então ele se torna líquido, dentro da evaporadora ele vira gasoso, volta como gás e volta a virar líquido novamente. Esse é o sistema do ar-condicionado. Então esse fluido ele tem que circular pela máquina, ele tem que circular pelo compressor. Então a dica é, liga, utiliza, pelo menos uma vez ao mês liga um pouquinho, ou a cada 2 meses liga a máquina. Tem gente que fica com a máquina 8 meses sem tocar. Fez calor, quer que aperte, quer que funcione. E aí não funciona, essa marca é horrível, a instalação foi mal feita. E não é verdade, né? Então acho que uma dica legal seria isso, as pessoas se preocuparem mais com manutenção ou o cuidado com a máquina antes do calor. Porque no calor... o que você falou, o pessoal só se mexe quando acontece, né? Quando estoura. Mas é coisa de brasileiro. O europeu, a gente já me liguei, europeu, americano, eles se policiam antes. Opa, vai começar tal época, eu vou arrumar tudo que eu preciso para aquela época eu ter as coisas. Então acho que isso é uma coisa... cultural. É cultural. Bom, você tem mais alguma outra dica, alguma coisa que você queira falar? Deixar um recado para o pessoal? Olha, o recado é o seguinte, tem diversos profissionais na área, diversas empresas, acho que tem muita gente boa, mas tem muita gente ruim. E uma coisa que prejudica muitas empresas é o famoso tiozinho do Uno. A gente brinca do tiozinho do Uno, por quê? Porque é um técnico que justamente saiu de alguma empresa grande ou começou a montar a empresa dele e ele não tem credenciamento, às vezes até sabe fazer aquilo, mas ele não vai te dar garantia. Quando der o problema, ele não tem mais o dinheiro do gás porque vazou o gás da máquina. Acontece, estourou a porca, não apertou direito, vazou. Uma empresa boa tem 4, 5, 6 botijas guardadas, ele não tem. Então ele vai te atrasar, vai fingir, vai sumir, vai fazer um serviço mal feito, perde-se a garantia da máquina. Então, uma dica e uma questão é, vocês querem serviço bem feito?
Procurem profissionais adequados. Não adianta contratar um cara que é barateiro e que mancha o mercado, que é um serviço onde ele vai ganhar 80, 100 reais, porque ele precisa, e vai ferrar todo um mercado, entendeu? Então, no final, o cliente acaba pagando o preço disso e as empresas corretas que pagam impostos, fazem tudo, pagam também. Porque acaba sendo uma concorrência desleal, né? Sim. O cara não emite nota, o cara não tem imposto, o cara não tem contador, o cara não tem espaço físico. Óbvio que ele faz o preço que ele quer. Então isso é uma prática que o pessoal faz. Eu entendo que é difícil, é dinheiro, são coisas que a gente... Pô, mas eu não tenho dinheiro para pagar ali, aqui está 500 reais mais barato. Mas os 500 reais mais baratos, no fundo, às vezes vai virar prejuízo. Então isso é uma dica que eu falo. Tem diversas empresas no mercado muito boas. Eu acho que vale a pena dar uma pesquisada, entender quem que você vai contratar para trabalhar. Gente, indicação, referência é tudo. Eu sempre falo para os clientes, para os amigos, para todos. Joga o CNPJ, vê da onde, vê se trabalha na área, vê quanto tempo está na área. Vai lá no LinkedIn, pede uma indicação, fala, deixa eu falar com um cliente que você já atendeu. É fundamental. É fundamental. Assim, toda empresa tem alguma questão ou não. Porque você imagina, a gente atende uma média de, sei lá, 500 a 600 clientes ano. Poxa, Diogo, você não teve nunca nenhum problema? Temos. Mas o problema para mim é aquele que eu não resolvo. Se eu não resolver, é um problema. Agora, quando você tem uma situação e você resolve, não é problema. Faz parte, ninguém é perfeito. Então, é isso. Se é uma empresa idônea, ela vai resolver. Ela vai atrás, ela vai buscar, ela vai se comprometer a fazer. Quem não é, some. O que eu mais atendo hoje são pessoas que instalaram a máquina e o técnico sumiu. Você pode vir aqui? Isso e aí eu chego lá, bastante. você olha para o cara do cliente, daí você fala assim, eu falo ou não falo? Você vai ver, tá tudo errado. E como é que eu vou condenar a instalação da pessoa? Às vezes a gente nem põe a mão. Olha, infelizmente, eu não consigo trabalhar porque tem muitos erros aqui. Ah, mas quanto custa? Não custa, tem que refazer. Não dá. A tubulação está da medida errada, foi feita uma adaptação totalmente que não podia ter sido feita. É o famoso gato. Mas é isso. Fora isso, acho que falei bastante coisa, deu para tirar bastante dúvida e agradecer a você pelo convite. Ai, obrigado. Vamos brindar. Aí, ó. Obrigada, Boa. meu parceiro. Obrigado. Gente, valeu. E um beijo. Até mais. Posso começar? Vou ver muita coisa. Deixa eu me olhar, meu cabelinho. Bom, vamos lá. Rapaz. Né, jogadinha. E eu vou começar de novo, que eu engasguei. Peraí. Olá, maravilhosos. Tudo... boing, boing. Vamos lá. Olá, maravilhosos. Tudo bem com vocês, pessoal? Eu tô aqui com um problema no cabelo. Peraí. 1, 2, 3. 1, 2, 3 e... E aí? Rapaz! Bora. Eu não errava tanto. 1, 2, 3 e bora. Proprietário, da folha que tá voando, eu vou começar de novo. Última vez, peraí.